Personal Trainer, se você ainda repõe aula de aluno que faltou, você está trabalhando de graça e ninguém te contou isso. E antes que você ache que isso é falta de empatia com o aluno, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que você está trabalhando de graça e isso é muito ruim para a sua carreira. Por que você não está entendendo o processo, posicionamento, como ser um personal trainer profissional. Olha, nesse vídeo nós vamos falar 3 coisas muito importantes para a sua carreira e para a sua agenda. A primeira coisa que nós vamos falar é por que o aluno pede reposição. A segunda coisa, onde você, personal trainer, está errando na comunicação. E a terceira coisa nós vamos falar são as estratégias para você evitar ao máximo, minimizar as chances de repor a aula e também você usar estratégias para, no máximo, repor de vez em quando extremamente necessário. Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, já dá um like nesse vídeo. Se você deixar para o final, você esquece. E segundo, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. A gente tem vídeo aqui, ó, diariamente, de segunda a sexta, para ajudar no desenvolvimento da sua carreira e também para ajudar no quê? No aumento do seu faturamento. Entendeu? Olha, a reposição de aula, ela é uma das coisas que mais afetam a agenda de todo personal. Opa, bati a mão aqui, de todo personal trainer. Então, a reposição não é problema do aluno, é problema de posicionamento ou a falta de um posicionamento. Então, o aluno falta, o professor já está na sala esperando e ele fala assim: mas dá para repor amanhã? Qual horário que você tem? Aí se você tem uma flexibilidade na agenda, você, então tá bom, amanhã às 7 da manhã você repõe. Quantas vezes eu já fiz isso? Só que o aluno, eu tava lá esperando e ele faltava. E é uma hora que eu ficava à toa. Eu ia treinar, ia comer alguma coisa, ficar ali na academia de bobeira, passava o tempo para chegar o próximo aluno ou eu pegar o carro. Eu moro aqui em São Paulo e eu sempre me locomovi para dar as aulas de personal de carro. Eu pegava o carro para ir ou para a residência, o condomínio, ou para outra academia. E aí, às vezes a gente ficava assim, poxa, mas eu saí de casa no horário certo, eu estava lá no horário certo e o aluno, faltou. Teve uma reunião de última hora, o meu chefe me chamou. Sempre tem uma desculpa para faltar na sua aula e depois querer a reposição. E de novo, reposição não é problema do aluno, reposição é falta de posicionamento. Até que um dia eu estava em uma certificação internacional. Nessa certificação internacional só tinha treinador top do Brasil inteiro. E quando você está em um ambiente top, um ambiente que tem muita gente boa, ali você começa a entender que quem tem sucesso na carreira de personal tem um posicionamento muito bom. E ali eu comecei a entender sobre o posicionamento de reposição, de aumento de hora-aula, de um monte de estratégias que eu não estava aplicando. Esse ano era mais ou menos, eu comecei como personal em 2004, me formei no final de 2003, 2004, era 2005, 2006, mais ou menos. Eu estava fazendo pós-graduação e fui fazer ali uma certificação internacional que tinha chegado aqui no Brasil. Então, comecei a entender e comecei a aplicar no meu negócio. Então, vamos lá. Por que o aluno pede reposição? Porque o aluno, ele vai ali avançando e ficando, entre aspas, folgado com o tempo. Com o passar do tempo, ele vai pegando a sua amizade e vai confundindo a amizade que a gente cria dentro da aula, brincadeiras, ali a empatia que a gente tem com os nossos alunos
e ele acaba colocando a sua aula como uma segunda opção muitas vezes. Se tem um médico para marcar, ele coloca dentro no mesmo horário da sua aula. Se tem alguma coisa no trabalho, uma reunião, lá no trabalho ele não quer desmarcar, mas com você ele muitas vezes acaba desmarcando, e o pior, em cima da hora. Não é aquilo de tipo, olha, você dá aula segunda, quarta e sexta, aí ele chega na segunda, olha professor, na sexta-feira eu não vou poder porque já tem uma reunião lá, eu não consegui. Não é assim que ele faz. Ele chega na sexta-feira, você tá lá às 7 horas da manhã esperando, e ele chega lá e fala assim, e manda um WhatsApp pra você. Eu não vou conseguir chegar, eu tive uma reunião, acabei esquecendo de te falar. Ele já sabia dessa reunião, faz tempo, salvo algumas exceções, tá? Então, e aí ele coloca você em segundo plano. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o comprometimento que ele tem com a sua aula já diminuiu. Já diminuiu muito. Então, você precisa aumentar o compromisso dele e o comprometimento que ele tem com os seus treinos. Através do quê? Através de metas, através de explicar que assim ele não vai ter resultado, mostrar para ele que o resultado dele está ficando ruim, ele está atrapalhando o resultado dele. Toda vez que um aluno, ou aqui na Personal SA, um aluno de preparação física, né, personal preparação física que eu dava, ou alunos particulares, enfim, né, toda vez que um aluno me falava que ia precisar faltar por causa de uma reunião de trabalho, por exemplo, me avisava com antecedência, eu brincava, fazia essa brincadeira, eu falava assim, o seu trabalho está atrapalhando a sua vida de atleta. E aí a pessoa dava risada, realmente, Anderson, mas como que eu vou pagar as contas, né? E eu brincava, só que avisava com antecedência. E não tinha essa história de repor. Por quê? Porque senão eu tenho que ficar me locomovendo, eu não tenho horário, ou aqui na Personal SA muitas vezes os horários já eram cheios, e aí a pessoa queria repor em outro horário, no horário que já estava lotado. Então, criar esse senso de compromisso e comprometimento é a melhor estratégia. Segundo, comunicação. Você precisa, a segunda estratégia é se comunicar com o aluno. Conversar sobre essas regras, sobre a reposição, que nós vamos falar as estratégias por isso que eu deixei para o final, para você ficar aqui, para você pegar todo esse contexto e depois anotar as 3 estratégias que você vai usar para evitar repor. Se comunicar, falar sempre sobre isso, falar o que eu acabei de citar, que assim os resultados vão ser ruins. Se ele combinou 3 vezes na semana, você fez um planejamento para ele, já são 12 aulas no mês, ele falta 2, só está vindo 10. Ele só está vindo treinar 10 vezes. Já perde um pouco. E se ele faltar 3, então? Ele faltou 1/4 das aulas. 1/4. 25% de perda. Você vai falar pra ele isso. Mostra pra ele. Fala assim, olha, mês passado você faltou 3 vezes. Isso significa 25% menos de treino. Isso significa que nós prejudicamos em 25% o seu resultado. É mesmo, professor? É mesmo. Vamos procurar não faltar, ou se faltar assim, só de extrema urgência esse mês? Vamos, não pode deixar, professor. Eu vou me melhorar, vou tentar evitar, marcar os compromissos em outros horários. Eu falo assim, sabe o que acontece? Muitas vezes você está marcando o compromisso em cima de outro compromisso, porque você já tem um compromisso comigo segundas, quartas e sextas, 7, 8, 9 da manhã. É mesmo, né, professor? Você tem toda a razão. Isso. E tá pagando caro a hora-aula. Então, comunicação. Agora vem a terceira estratégia, que é você
ter um modelo com estratégias para evitar o cancelamento. É um modelo de trabalho que, se você aplicar com todos os seus alunos, você vai conseguir evitar ao máximo, às vezes até zerar. Vários e vários meses, quando eu comecei a aplicar isso lá em 2006, 2007, eu fiquei vários e vários meses sem precisar repor aula nenhuma. Aí de vez em quando eu reponho quando eu queria. Quando eu queria. Tá? Então vamos lá. Primeiro, contrato. Sim. Sim. Eu ainda vou acabar derrubando esse negócio aqui, né? Porque tem um fiozinho aqui, ó. E aí eu me mexo muito. Mas vamos lá. Contrato. Precisa. E não precisa ser um contrato em cartório. Hoje, 2026, que eu estou gravando esse vídeo, muitos juízes já sabem que um e-mail que você mandar com as regras já vale como prova para muitas coisas. Então, você vai fazer um contrato e você vai pedir para a inteligência artificial fazer um contrato para você com as principais regras, tanto regras para você se precaver, quanto para o aluno também. Então, o contrato serve para os dois lados. Então, ter um contrato vai te posicionar muito melhor. O cliente fechou hoje. Você vai para casa, vai no seu escritório, pega o seu notebook, já pega os dados do cliente, o e-mail, e manda um e-mail com as regras, com os deveres e com os direitos do aluno. Olha que bacana. Porque o aluno fala, mas você só mandou aqui todos os meus deveres. Não, tem todos os seus direitos também. Tá? Então, manter esse contrato. A segunda coisa, dentro desse contrato precisa ter a cláusula anti-reposição. A cláusula anti-reposição é uma das principais que você tem que ter no contrato. E o que é essa cláusula anti-reposição? Você vai pedir para o ChatGPT fazer isso aí, ó. Uma cláusula anti-reposição, explicando que eu tenho poucos horários, mesmo que você ainda não tenha todos os horários lotados, você vai já explicar que você tem poucos horários e que as reposições vão ser mediante um aviso de 24 horas antes, se houver dentro da minha agenda a condição de eu repor. Então eu analiso, não é só ele me avisar 24 horas antes. Ele avisa, olha professor, amanhã, nossa, eu não vou conseguir dar aula das 19, amanhã eu não vou conseguir. Ele avisou 24 horas antes. Será que dá para repor? Aí eu, olha, dentro da minha agenda aqui não. Mas não sei o que, olha, lembra que eu expliquei essa regra para você, que você precisava me avisar 24 horas, é uma das condições. A segunda condição é que eu precisava ter horário na agenda para repor. E ó, para não falar que eu sou ruim, essas coisas, eu vou deixar anotado aqui. E se um dia surgir algum aluno cancelar, algum aluno faltar e me avisar com antecedência, eu te aviso para você repor. Combinado? Deixa no gelo. A seu critério repor. Tá? A seu critério. E o aluno vai ter a sensação de que está perdendo não sei o quê. Aí nós vamos para a terceira estratégia e ele nunca mais vai ter essa sensação de que está perdendo, ele está ganhando. Ele está ganhando. Tá? Qual que é a estratégia que você vai usar para ele ter a sensação que ele está ganhando e você parar de repor? E terceiro, fechar planos já com desconto. Tá? Qual que é a estratégia? A estratégia é a seguinte, você vai, no ato da negociação com ele, você vai mostrar um preço maior do plano. Então vamos dar um exemplo, ou da sua hora-aula, tanto faz. Mas vamos pegar aqui, para arredondar, fica fácil nossa matemática, né? Preço maior do plano, treinar com você 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana, é R$1.000. Olha, R$1.000 por mês no plano semestral. 6 parcelas de 1.000. Ok? Só que eu tenho uma promoção. Eu vou te dar 2 aulas.
2 aulas eu vou tirar, e essas aulas vão servir para 2 coisas. Primeiro, você ter um desconto, e segundo, 2 aulas que eu não preciso repor no mês. Tá? Se você quiser um plano com reposições, é aqui esse valor, R$1.000. Tá? Como eu vou te dar R$200 de desconto? Vai ficar R$800, é aproximadamente o valor de 2 aulas. Então nós vamos fechar por R$800, 6 parcelas de 800 e 2 aulas bônus todos os meses. Você vai ter, não é a mais que você vai poder fazer 2 aulas a mais, não, eu tô te dando de desconto 2 aulas. Então se eu precisar faltar, um médico, eu não falto, tá? É sério, quase não faltei na minha vida aí dando aula de personal. Eu não falto. Você vai falar pro seu aluno, eu quase não falto, mas a gente não sabe o dia de amanhã, então eu tô te dando 2 aulas. E você vai escrever isso no e-mail inicial, essa vai ser a principal regra. Pronto. Ele vai esquecer, você vai lembrá-lo. Aí você volta na comunicação, na regra da comunicação. Ah, mas se você faltou, então nós vamos repor. Você fala assim, então, eu te dou todos os meses 2 aulas bônus, você não lembra? Ah, é, eu lembro. Entendeu? E quando que você vai repor? Quando você vê que o aluno merece. Aí você vai usar a regra da empatia. Poxa, tem aluno que merece reposição. Sabe aquele aluno que vai certinho, aquele aluno que dá gosto, aquele aluno que você fala assim, nossa, que resultado fantástico que ele teve, que ela teve. Não falta. Pague em dia. Te traz presente no seu aniversário, dia do profissional de educação física, dia do professor, no dia 15 de outubro. Ele te dá um brinde, um presentinho, uma lembrancinha, um chocolate, te traz ovo de Páscoa, aquela aluna assim que você fala, cara, fechamos aqui, ó. Se ela quiser assinar aqui contrato vitalício, fechou. Para essa pessoa, ela merece. Para os folgados, não. Ele é aluno folgado, não merece. Aluno bom, aí você usa a empatia. Só repõe quando você quiser e se puder também. Tá? Então, recapitulando as 3 estratégias. Estratégias 1, contrato. Manda por e-mail um contrato com as regras. Tá? Tanto os deveres quanto os direitos. 2, a principal regra é a regra da reposição. E 3, a regra do 2 aulas bônus. Aí faz os cálculos, aí óbvio, eu falei aqui um valor, né, fictício. Faz lá os cálculos. Então são essas 3 estratégias para você evitar de perder dinheiro, de repor. Porque, de novo, reposição não é problema do aluno, é problema de falta de posicionamento do personal trainer. Então, o vídeo de hoje é esse. Para você que quer aprender a vender, eu vou deixar um outro vídeo aqui na direita ou na esquerda. Vai aparecer o card aqui no finalzinho, quando estiver acabando esse vídeo, vai aparecer o card para você vender a sua consultoria online ou aulas de personal. Pode usar as estratégias para os 2 dentro da academia. Então vai aparecer aqui ou aqui. Então o vídeo de esse é hoje. O vídeo de hoje é esse. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.